E Dias Toffoli assumiu que o STF deu um golpe no Brasil e instaurou um semipresidencialismo e reconhece que o STF tirou poderes de Bolsonaro na pandemia. Durante evento jurídico realizado em Portugal e organizado por uma faculdade de direito da qual Gilmar Mendes, também ministro do STF, é sócio. O ministro Dias Toffoli, ele disse nesse evento que na prática o Brasil já vive um semipresidencialismo com poder moderador exercido pelo STF. E que basta observar o que aconteceu na pandemia para constatar isso. Bom, e ainda tem quem fale que o nosso país é uma democracia, né? Que o Brasil não é mais uma democracia faz tempo, a gente repete isso aqui sem medo de errar. A nossa Constituição, ela é clara ao dizer que o Brasil é um regime presidencialista. Isso foi votado em plebiscito. O presidencialismo venceu um plebiscito lá em 1992, se eu não me engano. Foi o regime escolhido pela maioria da população brasileira. E os poderes, isso é bem claro na Constituição, os poderes são independentes e harmônicos. Ou seja, não existe poder moderador no Brasil. Dias Toffoli tirou isso da cartola. Ele falou isso no evento em Portugal. Ele falou isso com palavras bem claras, bem explícitas, dizendo que o Brasil já é na prática um regime semipresidencialista onde o STF atua como poder moderador. Eu vou além, Dias Toffoli. O STF não é mais poder moderador, não. Ele é o poder que manda. Ele é o poder que determina. Ele é o poder que legisla, o poder que executa, o poder que toma todas as decisões, o poder que prende pessoas, o poder que persegue cidadãos de bem, o poder que persegue jornalistas, prende jornalistas que falam mal dos ministros da corte. É o poder que prende presidente de partido, que prende deputados federais, que tira a liberdade de expressão de deputados federais, como é o caso de Daniel Silveira, que está censurado até hoje, sem poder utilizar suas redes sociais e agora sem poder dar entrevista, por a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes essa semana determinou que o Daniel Silveira não pudesse mais dar entrevistas. Por quê? Porque Daniel Silveira fala a verdade, porque Daniel Silveira criticou os ministros da corte e mostrou toda a aberração que foi esse processo que colocou ele na cadeia. Então o STF não é só poder moderador, não. O STF é um poder ditador. Nós estamos sob a ditadura do STF, a ditadura de toga, a ditadura de alguns ministros da corte que colocam seu interesse pessoal, que colocam seu interesse político e partidário, seu interesse ideológico, como é o caso também do Barroso, que foi lá e derrubou uma portaria do Poder Executivo que impedia a demissão de trabalhadores por justa causa, por não apresentarem passaporte sanitário. Então o que nós estamos vendo o STF fazer é uma ditadura. O STF está invadindo a competência dos outros poderes, está impedindo que o presidente Bolsonaro governe. Essa questão dos precatórios, que agora está uma bomba no colo do governo federal, foi uma bomba plantada pelo STF. Uma bomba que o STF plantou aprovando que os precatórios fossem pagos em ano de pandemia. Acrescentando, os precatórios eles iam numa escalada crescente desde o governo Lula, mas eles praticamente dobraram dentro do governo Bolsonaro a dívida dos precatórios. E dobrou por quê? Porque o STF foi lá e deram decisões favoráveis aos governadores aqui do Nordeste para que esses precatórios fossem pagos de uma vez, sem parcelamento, algo que nunca tinha acontecido. Aconteceu agora no governo Bolsonaro. Isso é coincidência? Não é. É uma perseguição clara que o STF, junto com o Senado Federal, porque o Senado Federal é cúmplice de tudo isso, porque se o Senado Federal colocasse um limite nos poderes do STF, se o Senado Federal aprovasse ou colocasse em pauta pelo menos o impeachment dos ministros do STF, que tem lá impeachment contra Alexandre de Moraes, contra Barroso, e nenhum deles é colocado em votação por esse Senado covarde, por esses senadores que não têm vergonha na cara, por esses senadores que trabalham contra o Brasil, como eu mencionei aqui no bloco passado. Então, é uma vergonha. Dias Toffoli assumiu claramente algo que nós já sabíamos, né? Agora eu quero ver o que é que a esquerda vai falar. O que é que esses militantes de esquerda vão dizer agora que Dias Toffoli assumiu que o STF tirou os poderes de Bolsonaro na pandemia. Porque vinha a grande mídia, Isto É, aquela Lixué, a Veja, a Globo dizer que era fake news, que Bolsonaro tinha perdido os poderes durante a pandemia, que ele não pôde fazer nada. Agora tá aí, Dias Toffoli acabou de dizer. Basta ver o que aconteceu, palavras dele, basta ver, observar esse período de pandemia para constatar isso, que foram o Legislativo e o Judiciário brasileiro, através do STF, que tomaram as decisões, que determinaram que você tinha que ficar em casa sem poder levar seu pão de cada dia para casa, que determinaram que as pessoas não poderiam sequer ir na igreja orar.
Foi o STF que derrubou um decreto de Bolsonaro que permitia que salões de beleza e academias abrissem durante a pandemia como serviço essencial. Muitas pessoas não lembram mais disso, mas a gente relembra. Um caso aqui em Sergipe, em Itabaiana, de um cabeleireiro que conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça daqui do estado para conseguir abrir seu salão durante a pandemia, com base no decreto que Bolsonaro tinha assinado. O governador aqui, o governo do estado, Belivaldo Chagas, recorreu ao STF e o STF foi lá e derrubou o decreto do presidente. Disse que o governador Belivaldo tinha o direito de manter o salão do cara fechado, de manter o cara lá com o salão dele fechado, sem poder ele levar seu pão de cada dia para casa, sem poder ele ter sua renda. Isso se repetiu várias vezes na pandemia, isso se repetiu várias vezes do STF tirando os poderes, determinando o que era que tinha que ser feito, sem que o presidente pudesse fazer nada. Tudo que o presidente fazia, e até hoje isso está valendo. Basta ver essa questão do passaporte sanitário. A portaria que o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, assinou, foi derrubada por Barroso. Ou seja, está bem claro o que é que está acontecendo, está bem claro para vocês que o nosso país agora está sendo governado pelo STF. Quem determina o que acontece e o que não acontece no Brasil, quem determina o que é que se pode ser dito, é o STF. Então, Dias Toffoli, nessa pelo menos ele acertou, porque ele pelo menos a língua dele falou verdades que eles não assumem, né? Agora eles assumiram, agora está bem claro aí para vocês quem é que está mandando em nosso país, né? A grande mídia não vai falar isso, a grande mídia não deu destaque a palavras de Dias Toffoli, não deu destaque ao que aconteceu lá em Portugal. Então compartilhem para que mais pessoas saibam essa verdade, saibam que agora os próprios ministros do STF estão assumindo o autoritarismo deles.